Se a Constituição do Brasil, a Constituição brasileira, brinda alguns direitos femininos, isso se deve exclusivamente à luta de mulheres organizadas nos anos 80 para incluir as suas reivindicações na Assembleia Constituinte de 88 e que deu a Constituição de 89. Por isso, em 1985, nós começamos o programa Condição de Mulher, que foi o primeiro programa feminista da televisão brasileira, da televisão aberta, né? E hoje nós estamos retomando o programa Condição de Mulher. E conosco vem a doutora Alda Marco Antônio, nossa querida Alda Marco Antônio, que era a madrinha do programa Condição de Mulher lá atrás, há 40 anos passados. Condição de Mulher ficou no ar 15 anos, né? E entrevistou todas as lideranças femininas, todas essas mulheres que fizeram diferença, enfim, no nosso país, né? Agora, Alda, eu te pergunto, de lá para cá, mudou alguma coisa? Nós conseguimos alguma coisa, efetivamente? Porque no papel é fácil, né? Mas na prática... Mas também no papel é importante. Você acabou de citar a Constituinte de 88. Foi um momento de grande avanço. A luta das mulheres. Lembra que fizeram a bancada do batom. Aqui em São Paulo, nossa coordenadora foi a grande, querida Ruth Escobar, que hoje já faleceu. No Rio de Janeiro, a comandante foi a Pitangui. E a gente avançou muito, porque antes da Constituição de 88, nós não éramos sequer equiparadas aos homens na legislação. Nós conseguimos isso na Constituição de 88 e vários outros avanços. E diante daquele trabalho todo, o rescaldo foi que nós continuamos a apoiar mulheres em cargos públicos. Mas isso é uma luta muito difícil. Nós não temos paridade, equidade. A nossa população, nós, as mulheres, somamos 53% de todos os seres vivos no Brasil. E também de eleitoras. Nós somos mais eleitoras do que homens eleitores. No entanto, a representatividade é praticamente ridícula. Ridícula. No Senado temos 18% de mulheres, no Congresso 13%, prefeitas e vice-prefeitas muito poucos. Nós temos 26 estados e o Distrito Federal e apenas uma governadora de Pernambuco, e com muita honra ela é do nosso partido, do PSB. Mas a dificuldade que nós, as mulheres, temos na vida, isso multiplica por 10 na política. Porque os homens já têm uma prática muito maior que a nossa, têm apoios muito maiores. Vou só te dizer, eu converso muito com mulheres que querem se candidatar. E eu pergunto, você quer se candidatar mesmo? Quer, tem vontade. Você já falou com sua família? Não. Então vai falar com sua família em primeiro lugar. A primeira reação da família, quando uma moça chega e fala, eu estou frequentando o partido político, gostaria de me candidatar, e a família fica horrorizada. A primeira reação é de espanto. Depois começa a fazer perguntas. É uma sequência de perguntas. Quem vai fazer as compras? Porque é ela que fazia. Quem vai levar os filhos na escola? Uma candidata, ela respondeu umas 15 perguntas para a família, desmanchando tudo. Quem vai fazer as compras? Quem vai levar a família? Quando não tinha mais nada para perguntar, a família perguntou, e se alguém fica doente? Quem vai acompanhar o doente?
Então, o empecilho para a mulher se candidatar é diferente de um homem. O homem, quando chega na família e diz eu quero ser candidato, quero fazer política, imediatamente ele é liberado de qualquer atividade doméstica, de qualquer responsabilidade na família e já recebe apoio. Então, aí já tem uma diferença muito grande. Então, nós temos muita dificuldade de chegar até os cargos eletivos. Porém, quando as mulheres chegam, é uma coisa linda, é ver a transformação dessa mulher, porque ela pode vir das classes, digamos, da esquerda, do centro ou de direita, não interessa. Na questão da mulher, elas todas se unem e formam uma força. Isso nós já vimos na própria Constituinte de 88, quando 28 mulheres se uniram de várias categorias ideológicas e se uniram e fizeram um grande avanço. Nós passamos na legislação a nos igualarmos aos seres humanos. Nós não tínhamos na sociedade... Eram crianças e silvícolas. E aqui eu estou. Era ridículo, né? Eu estou aqui, honrada com seus passarinhos. Porque essa casa da Isabel é maravilhosa. Quem nunca veio aqui devia vir e ver. A casa dela parece uma floresta. São tantas as plantas e as árvores, me deixa encantada. Então, esses passarinhos estão no meio deles. Fantástico. Parabéns, Isabel, pela casa, pelo programa. Você fez a apresentação com todo o programa. Eu tive a honra e continuo sendo muito honrada por você. Já deixo aqui meus agradecimentos. Sempre você me inclui. Nós somos agora companheiras de partido, militantes. E é uma coisa que eu acho que as mulheres precisam fazer, apesar de que é muito mais difícil para nós mulheres. É fazer vida partidária. Entender como é que essa história funciona, porque a gente precisa avançar. Porque a gente não vai avançar sem representatividade política, esse que é o negócio. E as mulheres têm essa mania de dizer isso desde aquele tempo lá atrás. Dizer, não, eu não vou me meter em política, teve eu não vou, né? Tinha gente que falava isso. Existia esse discurso. Era um discurso recorrente para muitas mulheres. Mesmo quando nós fizemos o Conselho da Condição Feminina, que ideia fantástica foi o Conselho. Existia paridade entre representantes do governo e representantes da sociedade eleitas. Então, a gente não executava nada. Nós éramos um centro de estudos e propostas, nós propunhamos políticas para o governo, tanto que a Delegacia de Defesa da Mulher, fui eu que conduzi o processo, fui falar com o governador, junto com colegas, 7 outros colegas, e nós fizemos uma proposta, Isabel, diferente do que saiu. Porque nós queríamos que em cada delegacia de polícia, em todas elas, existisse uma sala reservada, dedicada a receber a mulher que ia se queixar, que apanhou, ou a vítima. Mas que ela fosse recebida com respeito, porque muitas não eram. E a gente tinha relato delas mesmas, muitos delegados falavam, mas você vai fazer um BO, depois você vai desistir, você vai ficar bem de novo com o seu marido, ou então falava uma coisa muito pior, apanhou? O que você fez para o seu marido bater em você? Era uma segunda violência que elas viviam. Então nós decidimos pedir respeito à mulher vítima e que o delegado, a delegacia, desse sequência ao boletim de ocorrência. Então, era uma questão que ia abranger todas as delegacias. E falamos, o governador Montoro estava de lado do Bresser Pereira, que era secretário de governo, e o Montoro era uma maravilha, era um homem maravilhoso, ele se encantou com a proposta e falou, vamos fazer já, vamos dar a ordem, chama o secretário de segurança. Quem era o secretário de segurança? Michel Temer.
Doutor Michel Temer chegou, ouviu, com aquela paciência dele, pensou e já elaborou uma resposta na hora. Eu acho que ele pensou que era muito difícil abranger todas as delegacias de polícia. Então, ele fez a proposta de uma única delegacia, inteiramente dirigida por mulheres, investigadoras mulheres, delegadas mulheres. E aí, nós estávamos em 7, estava a Zuleika Landeira, Efigênia Sampaio, mas várias, era Vargas, a Beth Vargas, e a gente olhou uma para a outra e falamos, puxa vida, nosso pedido foi diminuído aí, tá? Mas entre sair com zero e aquela proposta do Temer, na né? época, o secretário Michel Temer, nós aceitamos a proposta dele e fizemos uma coisa interessante. Ele nos chamou para mostrar as delegadas que ele tinha selecionado. E, claro, a gente vivia. A ditadura estava acabando, a gente praticamente tinha medo de policial. E imaginamos uns brutamontes que a gente ia conhecer. Quando nós chegamos lá na secretaria, na Avenida Higienópolis, estava a Rose, delegada Rose Correia, e a Clementina, que maravilha, duas maravilhosas, delicadas, sorrindo. Gente, nós ficamos maravilhados. E fizemos uma proposta, era tudo muito novo para a delegada Rose, que ia ser titular. Nós propusemos a ela deixar uma pessoa do Conselho da Condição Feminina lá dentro para ajudar a tirar dúvidas. Ela aceitou. E por isso um grande sucesso. Eu visitei a delegacia no dia da abertura, no dia da inauguração, às 17 horas. Ela foi inaugurada de manhã, às 10 horas. Já tinha atendido 90 e tantos casos. Nossa, mas o que chegou no momento em que eu estava lá, eu jamais vou esquecer. Foi um choque. Chegou uma senhora com todo abatimento, uma moça devia ter uns 30 e poucos anos, para fazer uma denúncia. Ela estava com essa parte do rosto com um ferro elétrico afundado. O marido pegou o ferro muito quente e segurou na cabeça dela. A gente tinha orelha, queimou aqui. Então, não basta atender como delegada, não basta atender no BO, tocar em frente. É preciso também, ali naquele momento, nós vimos que precisava também de hospital, de atendimento psicológico, e que não bastava só a questão policial. Mas ela acabou funcionando, porque houve, em seguida, claro, ganhou muita visibilidade pela mídia. Nós não existiam essas redes sociais naquela época, ou saía na televisão, ou era dito no rádio, não tinha, ninguém conhecia nada. Então, o que aconteceu? Espalhou-se a notícia e as mulheres começaram a querer mais na sua cidade. E houve uma expansão, felizmente. Hoje tem no Brasil inteiro, não na quantidade que é necessário. Só lembrando, a primeira delegacia nasceu não em período integral do dia. À noite não funcionava, finais de semana não funcionava. Hoje já existem unidades de delegacia de defesa da mulher que funcionam 24 horas por dia, que é o ideal. E elas estão espalhadas, pelo menos aqui em São Paulo, deve ter mais de 200 cidades com delegacia de defesa da mulher. E é assim que é a luta, Isabel. Se a gente não for para a rua, se a gente não juntar pessoas, não chegar até quem decide, não anda nada. É preciso continuar a militância. Mas tem uma outra questão, Alda. Tem a questão política, a militância, a organização das mulheres próprias, tudo isso. Mas tem uma outra questão. Tem a questão da educação, que eu acho que é fundamental. Eu não gosto de dizer isso, mas eu tenho que dizer porque me parece que seja bem verdadeiro. São as famílias que criam os machistas. São as mães que criam homens machistas. Homens machistas que veem a mulher como objeto, como propriedade deles e que quase sempre termina em agressão.
E agressão, violência doméstica, muitas vezes vai até o feminicídio. E outra coisa, o homem é ensinado a vencer, a brigar e vencer a briga, Isso. e não aceitar desaforo. E nós, as mulheres, Ao somos contrário. educadas ao contrário. É. Senta, cruza as pernas, conversa baixo, não briga. Vem cá, mexer com você na rua, vem conta para a mamãe, não conta para o papai, senão dá briga, pode dar morte. Escondendo as agressões. Nós somos educadas para escondermos as agressões que nós recebemos na rua ou as ameaças que nós recebemos na rua. Então, é uma questão profunda de educação, sim. Mas a mulher que educa o filho, ela educa para o filho não sofrer, não ser considerado um gay. Tem tanta coisa envolvida que só a cultura resolve. Eu tive uma experiência fantástica durante 8 anos com a Secretaria do Menor, que foi a educação integral pelas linguagens da cultura. A criança, ela aprendia na escola formal, na escola pública, tudo que a escola pública ensina: escrever, contar, geografia, história, em 4 horas do dia. Depois almoçava ou na escola ou em outro local, porém ia para a Secretaria do Menor. Escolher a linguagem cultural que agradava a ela. Então ia fazer teatro, circo, dança, coral. E isso traz um sonho. Quem não sonha não pode desejar um futuro, não vai encontrar forças para lutar. Eu acho essa questão do sonho fundamental, que a nossa escola pública, pouquíssimas são as que têm essa postura ou essa possibilidade. Então, nós tínhamos, a nossa proposta era que todas as escolas públicas estaduais do estado de São Paulo iriam alcançar, claro, aos poucos, iria alcançar a integral, período integral para todas as crianças da rede pública do estado de São Paulo. E a integralidade ia se dar não dentro de uma sala de aula, porque a criança não foi feita para ficar 8 horas em sala de aula, mas para passar o resto do dia fazendo atividades numa das linguagens culturais que ele recebia. E eu tive muita surpresa agradável, foi na experiência do Circo Escola. Porque uma criança que ia aprender o Circo Escola, ela sabia que não era para se tornar profissional do circo. Mas envolvia tanta coisa fantástica, porque o menino, para se equilibrar na corda bamba, a gente chama aquele aparelho de corda bamba, lá no circo se chama arame esticado. A criança, para se equilibrar naquele arame, ela tem que vencer o medo. Quando ela vence o medo, ela leva essa coragem para o resto da vida. Outra tese. Um garoto, uma garota, para se pendurar no trapézio, alguém tem que ficar no solo segurando uma corda. Então, ele tem que confiar em alguém. Quando ele desce, ele tem que oferecer confiança ao outro. Então, ele aprende isso no concreto, a ter a coragem, a conquistar a coragem, a ter confiança no concreto. Foi fantástica essa experiência. É uma pena que, quando tem alternância política, quem entrou, que é de outro partido, a primeira coisa que faz é desmanchar um monte de coisa. E essa experiência também não teve sequência quando houve alternância de governo, alternância de poder. Mas ela existe aí, é uma ideia que eu defendo. Sabe que coisa interessante que pode ser feita? Eu faço parte de uma entidade italiana que chama UIMP, União dos Italianos no Mundo. E as idosas aposentadas italianas, o grupo ligado à nossa entidade, elas fazem, por exemplo, livros de receita, vendem e fazem quermesses, arrecadar recursos. Elas mantêm uma escola de adolescentes aqui em São Paulo. E essa escola, quando foi trouxeram um arquiteto Francesco da Itália para reformar o prédio que essas idosas compraram,
Idosas e idosos, são homens e mulheres idosos. Ela veio para reformar o prédio e eu fui falar com ele porque eu sou voluntária nessa entidade. E eu contei isso para ele. Eu falei, essa escola vai atender crianças muito pobres. E a criança muito pobre, às vezes a dificuldade da casa, ela vê pouco o pai, vê pouco a mãe, e ela tem tanta dificuldade que ela não tem espaço para sonhar. Não tem espaço. Ele fez assim, ele pôs o nome da escola de Espaço dos Sonhos. Que lindo! Aí eu falei, porque eu propus a ele que não tinha nada de ser formal. Escola formal é do governo. Ali tinha que ser só espaço para sonhar. Então, música, dança, fanfarra. Quer aprender violão? Tem alguém que sabe ensinar violão? Violão, coral. Todas essas escolas têm que ter coral, porque dá uma educação elementar, mas dá uma educação musical. Então, eu defendo essas coisas, porque isso vai trazer homens diferentes e mulheres diferentes, porque elas aprendem a sonhar. E quem sonha quer o bem, não pode querer guerra. Quem sonha não pode querer guerra. Como a gente vê alguns governantes do mundo hoje, acumulando, eu quero armas nucleares. Para que você quer arma nuclear? É para guerrear, gente. Vamos brindar a paz, vamos pedir a paz, para que todo mundo viva em paz. E vamos, olha, arma, pelo amor de Deus. Mas para viver em paz e para saber respeitar e ter empatia pelo outro, a gente tem que ser feliz. As pessoas infelizes não conseguem isso, não é? Então, por exemplo, propostas como essa da Escola do Sonho e tal, vem o quê? Vem trazer felicidade para as pessoas, vem trazer realização, descobertas, né? A cultura é super importante. E parece que a gente tem isso cada vez menos hoje, porque o que a gente tem é todo mundo com a cara enfiada no celular, a cabeça nas redes sociais, uma polarização violenta, não só política, mas dos costumes também, né? Eu digo que nós trocamos a censura da ditadura pela censura das redes sociais. Verdade. Que existe, que é forte, que inibe muita gente. Então, a gente tem que trabalhar por isso mesmo, né, Alda? Você está no caminho certo, a gente tem que trabalhar pelos sonhos. Então, meu sonho é trazer muitas mulheres para dentro de partidos políticos. Não interessa que seja o meu, onde eu estou hoje, algum partido político, porque ela fala assim, mas tem tão pouca mulher lá. Eu falei, se você não estiver lá, vai ter mais um homem no seu lugar. Então, vai ter uma menos. Ainda que seja uma mulher, que tenha... Porque o nosso pensamento é diferente. A gente pensa diferente, age e reage diferente dos homens. Isabel, tem quase 1000 municípios no Brasil que não contam com nenhuma vereadora eleita. Aí eu gosto muito de falar para as pessoas dessa cidade. Sempre que eu consigo, eu falo, olha, parece que nessa cidade não tem nenhuma menina, nenhuma adolescente, nenhuma adulta, nem idosa. Parece que é um local só de homens. Porque vocês, eu falo para elas, estão delegando aos homens os seus destinos. Porque lá na Câmara ele vai fazer uma lei que vai te obrigar a obedecer essa lei. Cumprir, todo mundo tem que cumprir as leis. E você está delegando aos homens, não pode deixar o corpo mole. Dá trabalho, tem que fazer reunião à noite, mas é preciso dar seu tempo para coisas sérias como essa. E eu fico muito, muito chocada de ver que, às vezes, até cidade grande não elege nenhuma mulher vereadora. Minha luta é para que, pelo menos, uma mulher vereadora exista em cada município. Agora, a lei que eu defendo também é de paridade. Eu acho que no Congresso, há muito tempo, que já devia ser assim. As mulheres votadas numa fila, os homens votados em outra. Metade dos homens mais votados são eleitos, metade das mulheres mais votadas, independente dos votos que elas fizeram em comparação ou não, teriam que ser eleitas.
A maioria dos países latino-americanos já tem essa paridade. A Bolívia tem paridade, mas ela elege mais mulheres do que os homens no Congresso. Geralmente é 53% de mulheres no Congresso da Bolívia. O Chile já tem paridade, a Argentina, e isso faz um avanço. Mas no Brasil, se falar isso, vira escândalo. Vira escândalo. É claro, né? Não passa, não passa. Imagina, você, para passar essa paridade, você tem que tirar os homens que estão ocupando espaço. Claro. Então, a nossa vida não é fácil, a luta é dura, mas a gente tem que fazer essa luta. Tem que continuar, né? Não dá para ignorar, para passar por cima e falar, tá bom, tem 13% de senadoras, tá bom, tem uma governadora, são 27, 26 estados, e o Distrito Federal, e uma governadora achar que tá bom? Não tá. Não, tá péssimo, é muito pouco. E mesmo a questão salarial também. Eu lembro quando a gente começou Condição de Mulher, as mulheres ganhavam em média 30% a menos que um homem na mesma função. Melhorou. Mas hoje ganham 21% a menos, mas continua muito grande essa diferença, né? E para subir dentro da empresa? Dentro da empresa. Não sobe porque a gravidez, a mulher pode ficar grávida, e aí atrapalha a carreira dela, e atrapalha mesmo, porque as empresas não querem saber, é lucro. O capitalismo é isso, é lucro. A mulher, ela tem a possibilidade de engravidar, então é terrível. Muita luta ainda pela frente. Você está há quantos anos que você falou? 40. Vamos ficar mais 40. Vamos ficar mais 40, né? Mais 40. Vamos continuar falando, discutindo, né? E achando caminhos para cada vez mais capacitar as mulheres. Hoje as mulheres falam tanto em empoderamento, né? Com empreendimentos e tal, e esquecem do empoderamento político, né? Da importância da militância política, da presença na vida política. Nossa, é fatal, né? A política é o centro. Você conquistou a política, você conquista todo o resto. É isso aí. Doutora Alda Marco Antônio, grande prazer recebê-la. Muito obrigada por estar aqui na nossa reestreia do programa Condição de Mulher, aqui na sua TV Paradise, todos os domingos, às 18 horas, a partir de hoje, 8 de março de 2026, Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Alda. Foi muito honrada. Obrigada a você. Estou muito feliz.